Agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com a deputada estadual Ana Paula Siqueira, da Rede Sustentabilidade. Bom dia, deputada. É um prazer falar com a senhora aqui no Café com Política. Bom dia, Thalita. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, deputada. Bom dia, ouvintes da Rádio Super. Prazer estar com vocês novamente. Deputada, estamos hoje em um dia pós-manifestações. Manifestações tomaram conta de parte do Brasil. Manifestações relacionadas a grupos pró e grupos que também são aí contra o presidente Jair Bolsonaro. Vimos o presidente participando de mais uma manifestação ontem também. Eu queria saber como é que a senhora tem acompanhado essa disputa entre os poderes, essa disputa também entre as pessoas que estão aí deixando os lados, né, para poder irem às ruas, mesmo no momento em que a orientação é que todo mundo fique em casa e evite aglomerações. O que eu venho percebendo, Thalita, é que nós estamos numa crescente, né, desses movimentos de manifestações, tanto de um lado de apoiamento ao governo federal, quanto de luta pela democracia, né, defesa da democracia. Esses movimentos, eles estão crescendo, estão avolumando, né? Ontem nós vimos manifestações de ambos os lados contra aí o Supremo Tribunal Federal, a favor da democracia, puxada por alguns times de futebol. E a gente vê que esse é um movimento que ele vai crescer à medida em que a rejeição do presidente aumenta, né? A avaliação positiva diminui e que ele sinaliza claramente ações autoritárias e atitudes fascistas que vão diretamente deixando essa instabilidade política no Brasil, né? Lamentavelmente, acontece no momento em que toda a população deveria estar concentrada em priorizar o isolamento social, que nós sabemos que é o principal instrumental que a população tem hoje para se proteger da questão do coronavírus, do Covid-19, e a gente vê a pessoa que hoje representa, né, ocupa o espaço da maior representação política do Brasil, dando sinais e demonstrações de total desrespeito para com a vida dos brasileiros. Deputada, a senhora sente que pode haver a qualquer momento uma ruptura institucional e mais do que isso, que a nossa democracia esteja efetivamente em risco? Rodrigo, os sinais, eles têm sido cada vez mais claros, né? As falas, aquela revelação acontecida na última reunião, na última divulgação da reunião ministerial, fala de alguns deputados, então são sinalizações que nos deixam bastante temerosos, né? Há sim um movimento que busca essa ruptura. Eu não posso afirmar, acho que ainda há muita discussão para se fazer, mas a sinalização do governo federal, ela avança nesse sentido de romper, de agredir aí os nossos processos democráticos, de impedir a participação popular democrática, e a gente tem que estar realmente de olho, acompanhando e buscando uma força coletiva para esse enfrentamento. E para que essa ruptura não ocorra, deputado, o que vocês, parlamentares, precisam fazer agora? Olha, nesse momento, Thalita, a gente tem feito diversas discussões, né? É preciso a população, em primeiro lugar, compreender esse processo, e acho que a gente tem conseguido, né? São várias discussões que estão acontecendo, discussões suprapartidárias, né? A movimento de atitude que é contrária mesmo à democracia, as pessoas começam a perceber. As manifestações de ontem, por exemplo, a favor da democracia, elas reuniram um número grande de pessoas em várias cidades, em vários estados, e isso vem demonstrando que a população tem percebido, né? Enquanto parlamentares aqui no estado de Minas Gerais, a gente levanta a discussão, aponta, né, os aspectos negativos dessas atitudes. Eu mobilizo junto ao Partido Rede Sustentabilidade, no Congresso Nacional, no Senado, para que possamos juntos tomar as providências, as medidas possíveis para esse momento. Deputada, mudando um pouquinho os rumos do assunto aqui, mas também falando, acaba que a gente tem como linkar um assunto com o outro. Eu queria falar com a senhora a respeito da pandemia. E nós estamos vendo aí, vimos ontem, a Thalita já destacava inclusive na abertura da entrevista com a senhora, essas manifestações, esses protestos que desrespeitaram, em sua grande maioria, as regras do isolamento social,
aquela ideia do ficar em casa o máximo que a gente puder, tanta gente sem máscara, tanta gente aglomerada, sem respeitar a distância de segurança para esse momento de isolamento social que a gente vive. E aí eu vou além e pergunto para a senhora como é que a senhora tem avaliado as políticas de combate ao coronavírus nas 3 esferas, nos 3 entes federados, na União, no Estado e em especial Belo Horizonte, que é a cidade que a senhora vive a maior parte do tempo, é inclusive a sua maior base eleitoral. Belo Horizonte tem sido um exemplo para o Brasil e também para o mundo de enfrentamento à pandemia, né? Tomou as providências iniciais de fortalecer o isolamento social, vem discutindo de forma gradual a reabertura do comércio, né? O reorganizar das nossas vidas na sociedade. Tem com isso um resultado de um baixo índice de contaminação, né? O que é extremamente importante, é o que a gente mais busca. Minas Gerais. Eu percebo que Minas demorou um pouco para tomar as atitudes. Nós temos registros, inclusive a Agência Brasileira de Inteligência registra recentemente que o estado de Minas Gerais é um estado que nos preocupa muito em termos de notificação. Há uma subnotificação muito grande aqui no estado, né? E isso compromete, inclusive, uma avaliação verdadeira desses processos, do número, inclusive, de óbitos, número de contaminados, né? Sabemos também da dificuldade ainda da oferta do serviço de saúde de qualidade em todas as regionais, capaz de atender, né, essa demanda específica do Covid-19. E no âmbito federal, a gente vê também com muita preocupação esse desencontro e essa confusão criada pelo governo federal, né? Demite ministro, contrata ministro, o ministro que nós temos hoje, nós sabemos que é um ministro que está ali, parece que caiu de paraquedas, não está muito certo do que está fazendo, é contra o isolamento social, mas também tem que seguir as orientações do presidente, que o tempo todo vem falando contrariamente, é o uso de uma medicação que não tem comprovação ainda. Então, a gente vê uma verdadeira desordem no que diz respeito à ação do governo federal e que impacta diretamente nas ações dos estados e nas ações dos municípios, porque a população, ela fica perdida, né? Quem ela vai ouvir? Quem são as autoridades realmente que ela deve seguir? Né? Ela permanece no isolamento social, ela sai para a rua, sai protegida com máscara. Então, há um desgoverno, há uma... Inclusive, eu percebo, Rodrigo, que não é uma ação também, assim, apenas confusa, né? Me parece que o governo federal, ele faz questão de criar essa situação de caos, essa situação de dúvida, porque aí fica mais fácil você lidar com outras realidades, né, com outras problemáticas do governo, que em situação normal talvez não fossem nem sequer discutidas. Essa situação de manifestações do presidente Jair Bolsonaro ir às ruas, contrariando aí as orientações da Organização Mundial de Saúde, na opinião da senhora, então, ela é proposital para tirar o foco de outras situações que ocorrem no Brasil? Considero que sim. A gente está conversando com a deputada Ana Paula Siqueira. E, deputada, a senhora, a deputada Leninha e a deputada Andréia de Jesus são 3 deputadas estaduais negras na Assembleia, são as 3 primeiras deputadas negras, inclusive, da história da Assembleia, estão defendendo aí um projeto de lei que garante equidade na atenção integral à saúde da população negra em casos de epidemias, pandemias ou durante períodos de estado de calamidade pública. Eu queria que a senhora explicasse em que pé está essa ideia, mais do que isso, deputada, que explicasse o que significa isso, o que pode representar um projeto como esse. Rodrigo, o projeto ele foi aprovado na última quinta-feira, na sessão remota da Assembleia Legislativa, e foi apresentado, né, pelas 3 deputadas negras. Minas Gerais completa esse ano 300 anos de história e pela primeira vez na legislatura nós conseguimos aí alcançar esse espaço, ocupar esse assento na Assembleia. O projeto, ele prevê a coleta de dados nos protocolos de atendimento, ele busca tornar visível as desigualdades raciais e sociais que normalmente recaem muito sobre a população negra, porque quando a gente fala da população negra, nós estamos falando de um percentual da população que tem uma incidência maior de problemas de saúde, né, pressão, diabetes, nós temos uma especificidade de doenças que atinge em maior volume a população, que também está localizada em regiões que têm políticas públicas
menos ofertadas ou de menor qualidade, né? Os moradores de vilas e favelas e das grandes periferias das cidades e dos estados, elas estão ocupadas pela população negra, e a questão da água, do saneamento, muitas vezes não chega para essas pessoas, e tudo isso influencia muito na questão do enfrentamento a uma pandemia, como uma pandemia séria como essa. Então, inserir essas variáveis, né, raça e negro, tanto nos protocolos de atendimento quanto nos boletins, são muito importantes, porque aí nós vamos, de fato, conseguir, através dos dados compilados, ter clareza desse percentual da população e conseguir, a partir daí, propor políticas públicas que realmente façam a promoção da saúde da população negra. Nós sabemos que, historicamente, os negros são os mais atingidos, né? Nos Estados Unidos, a gente tem aí registro de que a população mais atingida com o Covid-19 é a população negra. O Ministério da Saúde apresentou um dado no último dia 18, que ele relata que 54% dos óbitos foram das pessoas de raça pretos e pardos, que se identificam, né? Pretos e pardos. Agora, 32% dos óbitos do Covid-19 não tem a descrição de raça e cor. Então, como que nós podemos fazer, de fato, uma mensuração desse percentual da população e realmente propor as políticas públicas para garantir a saúde, a promoção da saúde dessa população? Sem contar que é a população mais vulnerável, né? Quando nós vamos pensar aqui, por exemplo, nos impactos reais do Covid-19, pensando já, né, no pós-pandemia, na questão do trabalho, por exemplo, é uma população muito mais afetada, porque a população negra também é a população que está mais envolta aos serviços não essenciais, né, a população que tem uma alta relação com a informalidade no trabalho, e foi essa mesma população que mais foi impactada com o isolamento social. Então, a gente vê que a população negra, ela precisa de um olhar atento dos legisladores, dos próprios governos, para que, de fato, possamos propor políticas capazes de superar as desigualdades sociais. Por falar em vulnerabilidade, deputada, uma discussão também que está em pauta e que tem sido muito falado, inclusive aqui no Café com Política, é em relação à violência doméstica, violência contra a mulher, principalmente. Na semana passada, falamos com o deputado Mauro Tramonte, que criou um projeto de lei que agora obriga síndicos e responsáveis por condomínios a denunciarem qualquer tipo de violência doméstica contra a mulher, contra a criança, contra idosos. E neste fim de semana, no Twitter, o que mais falava aqui em Belo Horizonte, principalmente, eram sobre denúncias de mulheres que haviam sofrido algum tipo de agressão. No momento em que muita gente tem manifestado, a gente fala aí sobre o racismo, sobre outras manifestações, qual a importância de se falar também, de reforçar sobre a violência contra a mulher? Muito importante, Thalita. A pandemia e o isolamento social nos trouxe aí várias revelações, né? Revelou-se o número dos invisíveis que existem no Brasil, né? Quando a gente pensa na quantidade de pessoas que foram para as ruas, para as filas de banco, para que tivessem direito a receber o auxílio emergencial, ficou ali relatado o número de pessoas que o Brasil ainda não conhece, né, que estão aí nas diversas comunidades sem os seus registros. E a mesma coisa vem acontecendo em vários aspectos. A violência contra a mulher é um desses aspectos que a pandemia acabou intensificando, né? O ambiente familiar, o lar, a casa das pessoas, é também um espaço mais violento. E as mulheres têm sofrido muitas violências, né? São violências de diversos aspectos, não só a violência física, mas a violência psicológica, né? Outros tipos de violências que afetam aí as mulheres. E o número é crescente. E além de ser um número crescente, nós temos também um problema de subnotificação. Embora na Assembleia mesmo, nós votamos nesse período vários projetos que buscam garantir às mulheres condição de denúncia, assistência direta da rede de apoio, nós percebemos que muitas delas ficam ainda sem a condição plena de fazer essa denúncia. Com isso, a baixa notificação, né? E nós temos que nos atentar, porque esta é uma violência recorrente e que aumenta muito no momento em que estamos, né, dentro do mesmo lar.
E a mesma coisa, Thalita, só para poder emendar aqui e trazer um outro aspecto da pandemia que eu considero importantíssimo da gente refletir, da gente buscar também as políticas públicas para enfrentamento, é também a questão do aumento do consumo de álcool e outras drogas, né? Tem uma pesquisa que disse que aumentou cerca de 800% nos últimos tempos, né, o consumo de álcool. Pós-pandemia, isso pode gerar uma grande dependência desses produtos, vai aumentar o índice de depressão e, com certeza, vai aumentar a violência, especialmente para mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência. Antes da gente ir para a hora do bate-pronto aqui, quero fazer um registro muito interessante. E esse período de pandemia, o ouvinte sabe, a gente está realizando as entrevistas aqui do Café com Política à distância, obviamente por uma questão de segurança, de isolamento social que a gente tem que tentar manter. Os entrevistados falam com a gente de casa. É o caso da deputada Ana Paula Siqueira, que está falando com a gente de casa agora. E recentemente, numa entrevista com o deputado Léo Portela, o filhinho dele, o Pietro, acabou aparecendo, fez questão de aparecer na entrevista. Agora há pouco a gente ouviu uma criança aqui falando ao fundo. A deputada Ana Paula Siqueira tem 3 filhos pequenos, inclusive foi mãe recentemente, protagonizou até uma discussão muito interessante de licença maternidade para deputadas que são mães, que é uma situação pouco usual, ou era uma situação pouco usual até então. Então queria registrar isso e até, deputada, aproveitar a oportunidade para a senhora falar um pouquinho. A gente está aqui com o tempo já bem estourado, mas não custa a gente levantar esse desafio da maternidade para alguém que tem muitos compromissos como uma deputada durante essa pandemia, durante a quarentena. Um desafio enorme, né, Rodrigo? Além da gente, a função pública exige da gente uma forma diferente de lida com o tempo, né? A política, você não tem um horário organizado, não é de 8 às 17, né? É sábado, domingo, feriado o tempo todo, os fatos políticos acontecem o tempo todo e a gente tem que estar atento a tudo. E, de repente, a gente é surpreendido com essa questão da pandemia, começa o isolamento social, né? A gente perde a rede de apoio, a escola, a família, porque os avós, no meu caso, são pessoas também que estão no grupo de risco, então não tem como contar com eles, e estou aqui tentando administrar toda a dinâmica, né, do trabalho. Inclusive, a Assembleia Legislativa de Minas, desde o dia 25 de março, iniciou o trabalho remoto, então nós temos reuniões remotas, votações, análise de projetos, toda semana, e a gente vai conciliando aqui com as crianças. Nesse momento, eu estou com uma aqui no sofá, 2 dormindo, meu marido me ajudando a administrar aqui para a gente dar conta de bater esse papo, mas enfim, revela também essa nossa capacidade de administrar várias situações de forma simultânea e traz também uma outra reflexão, que é a importância da convivência da família, né? Mas vou te dizer, viu, Rodrigo, conciliar trabalho home office com 3 crianças da idade das minhas, 4, 2 e 9 meses, tem sido um desafio enorme. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. A senhora já conhece, são perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas nesse nosso ping-pong aqui. Combinado, deputada? Certo. Para começar, mulher na política. É importante, necessário, precisamos trabalhar no sentido de ampliar cada vez mais a participação. O maior desafio da mulher durante a pandemia? Conciliar todo o trabalho com a vida familiar, com o cuidado com os filhos e também com as questões familiares, né? Porque a mulher acabou ficando no centro de tudo, cuidando da casa, dos filhos, do trabalho, enfim, produzindo cada vez mais com mais dificuldade. Minas Gerais pós-pandemia. Um desafio enorme, né? Minas vem sofrendo, já não é de agora, não é da pandemia, de questões que perpassam aí pelas questões econômicas, né? De garantia dos salários dos servidores, mas também de projeção futura do enfrentamento a essa dificuldade financeira e econômica que passa. A flexibilização do comércio. Uma nova etapa, né, do isolamento social. Nós sabemos que a partir de agora nós vamos passar por organização de um novo modo de vida, e ele se faz necessário com toda a segurança trazida aí pelos profissionais da saúde. Governador Romeu Zema, em uma palavra. Vou fazer uma frase: distante dos mais vulneráveis. E o presidente Jair Bolsonaro, em uma palavra? Preocupante.
Deputada estadual Ana Paula Siqueira, da Rede Sustentabilidade, nossa convidada de hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer muito sua participação. Prazer falar com a senhora mais uma vez, deputada. Eu que agradeço, Rodrigo, Thalita, pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho. A todos os ouvintes da rádio, um bom dia, boa semana, bom início do mês de junho. E, podendo, fique em casa, isolamento social é realmente a melhor medida para o momento.